Que eu vou transmitir. Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos, né, a mais um programa, né, no Sharks School, no canal Sharks School. Hoje, segunda-feira, dia 13 de janeiro de 2020, às 20 horas e 13 minutos. Sejam bem-vindos, né, mais uma vez, com aquele nosso bate-papo de sempre, né? E aí, quem é que tá aí? O Fábio tá aí, os demais, não tem mais gente na sala? Eu vi que tem um pouquinho, né? Mas a gente vai começando enquanto isso, tá? Quem mais tá aí? Que o pessoal que costuma vir? Será que o pessoal tá de férias? É mesmo, né? Mês de janeiro é mês de férias. Ô, coisa boa, né? Calorzão para tirar uma férias, isso aí é bom, né? Então tá, vamos lá, vamos começar o nosso trabalho, né, Fábio? Vamos conversar nós dois então hoje. Bom, pessoal, hoje, como eu sempre falo para vocês, né, meu nome é Danusa Machado, sou formada em psicologia, já tenho um tempo já que atuo no mercado, considero assim, tudo muito recente, porque de 2013 para cá não é muito tempo operando, né? Mas ainda assim, né, eu tô há um certo tempo no mercado operando, mas em formação, sou formada em psicologia já desde 97, já faz um tempinho aí, né? Já faz um bom tempo. E hoje eu trouxe um pouco assim do nosso bate-papo para falar com vocês a respeito de uma questão que já aconteceu algumas vezes, e eu falei assim, e eu conversando hoje, né, com um amigo, ele fez uma das perguntas que vocês vão ver, e eu falei, por que não tratar sobre isso, né? Então é sobre isso que eu vou falar no próximo encontro, né? Então, assim, hoje nós vamos tratar do assunto os meus resultados. Espera aí que eu já vou passar aqui para vocês. Espera aí. Vai para baixo. Aqui. Só um minutinho. Aê, foi. Meus resultados. Deixa eu só mudar de lado, porque eu coloquei tudo a posição, fiz tudo de um lado só. Então tá, hoje eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho dos meus resultados, né? Oi, né? Boa noite, tudo bem, Neto? Neto Trader, boa noite, seja bem-vindo. E o pessoal que for chegando aí, boa noite, sejam muito bem-vindos, né? Vamos ao nosso bate-papo. E como sempre, eu gosto que vocês participem, né? Seria interessante se vocês pudessem participar, é claro. Acho que hoje está um pouco mais tranquilo, meio parado, por conta do mês de janeiro, né? Que muitas pessoas viajam. Mas se vocês sentirem-se à vontade, vamos participar. Eu trouxe aqui para vocês hoje um tema bastante específico, né? O tema de hoje vai ser meus resultados. E por que é que eu trouxe esse tema para vocês hoje? Pelo seguinte fato, vamos ver. Assim, esse tema se deve a 4 perguntas, mais ou menos, né, que me fizeram durante esse tempo que eu tenho operado, que eu tenho feito essa parceria, né, com o Charles e atuado aqui no canal dele, falando um pouco da psicologia do mercado financeiro. Então, e postado algumas coisas, compartilhado alguns conhecimentos com vocês. E eu tenho colocado, né, desses conhecimentos, desses compartilhamentos, as pessoas têm feito algumas perguntas que às vezes eu acho que elas confundem um pouco, ou até mesmo não sabem, né, qual é a função do psicólogo no mercado financeiro. E aí elas acabam fazendo algumas perguntas das quais eu achei interessante trazer pra gente pensar um pouquinho, tá? Então, assim, a primeira delas, né, foi uma pessoa que perguntou assim, Danusa, isso daí faz faz um tempinho, né? A pessoa pediu para que eu mostrasse o meu relatório de performance, né? Uma das pessoas pediu. Outra pergunta, outra coisa que falaram foi o seguinte, eu postei, né, sobre um vídeo, eu tava tratando sobre o vídeo sobre como ser trader, né? 5 dicas. Oi, Li, boa noite, tudo bem? Eu pus lá 5 dicas como você pode ganhar consistência no trader, né? Olá, boa noite, Trader One, tudo bom?
E aí a pessoa colocou isso, né? Ela falou assim: abre ao vivo e mostre como faz, né? Na verdade, para quem me acompanha, sabe assim que os vídeos eles não mostram a parte técnica, né? Eles mostram a parte comportamental, mas é disso que a gente vai conversar hoje, né? Então, assim, eu postei em alguns lugares, né? Alguns grupos que eu faço parte, pois esse vídeo a pessoa escreveu isso embaixo, né? Uma outra coisa é que nesse mesmo, foi um outro vídeo que eu postei para compartilhar um pouco, né, do que a gente vem conversando, do nosso bate-papo. E a pessoa colocou isso, abre um trade ao vivo, né? E colocou risos ainda, né? Para que eu pudesse abrir um trade. Então, em função dessas três perguntas, ou dessas três frases, ou até mesmo de algumas outras que surgiram, e de uma outra especificamente, que foi o que me levou a construir esse bate-papo com vocês hoje, que eu vou mostrar um pouco mais para frente, é que eu fiz esse nosso bate-papo de hoje. Então, o que eu trouxe em primeiro lugar pra gente, né? Em primeiro lugar, eu trouxe a importância do analista. Olá, boa noite, Bruno, tudo bom? Eu trouxe pra gente pensar e entender um pouquinho qual é a função de analista. Então, assim, a gente sabe que o Charles, ele tem batido muito na tecla das pessoas que têm trabalhado com ele tem batido muito na tecla da importância de fazer com que vocês busquem o autodesenvolvimento, com que vocês busquem o conhecimento, né? Então, ele, assim, a gente aprende muita coisa, né, ali na live dele durante o dia. A gente aprende muita coisa com o Martini, a gente aprende muita coisa com os vídeos técnicos, né? E ele prima, né, por isso, para que a gente não fique ali só esperando o call, mas que a gente, de fato, a gente possa saber o que está fazendo, né? Então, para isso, eu trouxe um pouquinho, de acordo com a Infomoney, eu trouxe o que é ser analista, né? Numa concepção mais ampla de alguém que sabe, né, o que é isso. Então, eu trouxe o que a Infomoney fala pra gente do que é ser analista. Então, ele fala assim, que é um profissional que oferece um suporte, né? Ele auxilia na tomada de decisão, como vocês mesmos sabem, né? Quantas e quantas vezes a gente está ali operando e está numa certa dúvida, poxa, eu comprei determinada ação ou eu vendi, será que vai no meu alvo? Então, assim, ele dá um suporte, o analista vem para dar suporte. Além disso, ele sugere mudanças na rota quando ele vê que isso é necessário, né? Então, essa é uma das funções do analista. Deixa eu ver o que estão falando aqui. Aí o Bruno tá falando: tudo bem, graças a Deus. Que bom, Bruno. Espero que todos estão acompanhando também estejam. Eu também, Bruno. Boa noite, Raimundo. Tudo bom? Raimundo Ferreira. E aí, pessoal, continuando a nossa análise sobre qual a função do analista, ainda falado pela Infomoney, né? O que eles falam mais do analista? Eles falam assim que ele pode, a partir de uma análise, né, de condições econômicas, né, do horizonte dos setores e dos números divulgados. Então aqui ele está falando para a gente não só de analista gráfico, está falando de analista fundamentalista também, né? E ele fala que ele vai analisar e nos auxiliar numa tomada de decisão conforme o conhecimento técnico dele, comparando cotação, preço justo, fazendo recomendações de venda, compra ou manutenção dos preços, né? Ainda conforme a Infomoney. Então, essa é a função do analista. Por enquanto tá tranquilo para vocês, pessoal? Aguenta firme que nós vamos chegar na hora do bate-papo. Só tô trazendo aqui a ilustração. Então, assim, tá claro, né? O porquê, assim, só retomando. Então, assim, em função de algumas perguntas e de alguns pareceres que me foram colocados há alguns dias, eu falei assim, eu vou conversar com o pessoal a respeito de qual é a função do psicólogo do mercado, né? Psicólogo financeiro, voltado para a parte financeira, para psicólogo do trader, né? O psicólogo da inteligência emocional. Então, eu trouxe essa reflexão para a gente hoje, tá? E aí, para isso, primeiramente, eu tô falando da função do analista, qual é a função do analista, e agora eu vou falar para vocês um pouquinho, rapidamente, qual é a função do psicólogo. Então, assim, de acordo com o Conselho Federal de Psicologia, ele escreveu uma carta para auxiliar o Ministério do Trabalho, né? E nessa carta ele colocou assim a função do psicólogo. E o que ele colocou, né? O Trader On tá perguntando se eu faço operações binárias. Não faço, Trader On. Não faço binárias, não. Aí, opções binárias, né? Não faço.
Aí, qual que é a função do psicólogo, né? Segundo o Conselho Federal de Psicologia, nesse adendo, né, nessa ajuda que ele deu para o Ministério do Trabalho, ele fala assim que o psicólogo, ele estuda e analisa os processos e relações interpessoais, o comportamento humano. E aí, vem aquela questão do que eu vivo falando pra gente, que nós temos como desenvolver alguns comportamentos. Por quê? Né? Porque conforme esse conceito que nos traz o Conselho Federal de Psicologia, ele fala que nós temos conhecimentos teóricos e conhecimento técnico da psicologia, e sempre com o objetivo de identificar e intervir nos fatores determinantes das ações. O que é isso, né? Então a gente sempre tem baseado e fundamentado, né, em estudos, a gente vai analisar o comportamento e buscar sempre intervir de uma forma que a gente possa, que as ações dos indivíduos, elas possam ter mais eficácia, né? Mais eficiência. Olá, tudo bom? Boa noite, Laudrin, você tá bem? Então, assim, agora, né, que eu já mostrei para vocês, que eu dei um panorama, né, do que é o analista, né, qual é a função do psicólogo. Então, agora eu vou conversar com vocês a questão dos resultados. Falar um pouquinho para vocês com relação aos meus resultados, né? Boa noite, Francisco. E aí, o que acontece? Vamos lá. Esse gráfico aí, né, eu tirei esse gráfico, a data dele, eu não sei se dá para vocês verem a data direitinho, mas ele foi de dezembro, né, foi do dia 15 de dezembro, eu acho. Então, é o índice futuro, né, esse gráfico de 5 minutos, e aí, nessa operação, né, eu trouxe ela das 9h15 da manhã até mais ou menos umas 14h30, tá? Esse é o gráfico limpo, sem nada, sem nenhum indicador. E nesse momento, uma pessoa escreveu isso no chat, né? Em função do quê? A pessoa escreveu assim, essa resposta que ela deu foi em função do quê? Ela havia entrado na operação, né? Logo no comecinho ali da manhã, por volta de umas 11 horas, essa pessoa entrou comprada. E aí, como eu sempre falo para vocês, qual que é o nosso objetivo? Aqui, nosso objetivo não é nunca julgar, né? É sempre aprender, é sempre conversar sobre as situações para que a gente possa aprender com as situações, tanto boas quanto aquelas que precisam de correção, né? Então, esse é o objetivo. Aí, essa pessoa fez uma compra nesse gráfico, né, no mini índice, por volta de umas 11h15, né? 11h15 mais ou menos, e foi seguindo. Comprado. E daí, quando foi por volta mais ou menos das 14h45, essa pessoa mandou essa pergunta, né, pro Charles: poxa, eu ainda estou comprado e eu estou com muita dúvida se eu permaneço comprado, se eu vou até o meu alvo, né, se eu permaneço comprado ou comprada, independente, se eu vou até o meu alvo ou se eu saio, né, foi essa a dúvida. E aí, naquele dia, o Charles, ele respondeu o seguinte, ele fez a análise, como eu falei para vocês ali atrás, qual era a função do analista, vocês se lembram? Tá tranquilo, vocês estão acompanhando, né? Então, dentro de qual é a função do analista, o Charles fez a análise e falou para a pessoa qual era o ponto de vista dele técnico com relação a essa operação. E em função disso que ele disse, a pessoa respondeu o seguinte: para mim, é difícil essa escolha, viu, Charlão? Por quê? Porque ele falou assim, ó, acontece isso, isso e isso. Agora, a escolha é sua, se você permanece ou sai da operação, né? Então, você é que vai definir se você permanece ou sai da operação. E a pessoa escreveu isso: poxa, pra mim é difícil essa escolha, viu, Charlão? Quem nunca, numa operação maravilhosa dessa, fica com dor no coração de se desfazer da operação? Quem nunca passou por isso? Quem nunca passou? Fala aí pra gente. Enquanto isso, eu vou vendo o que tá escrito aqui. Aí o Francisco tá dizendo: Danusa, você opera basicamente na abertura do mercado? Sim, eu prefiro operar de manhã, Francisco. Não basicamente na abertura em si, mas eu prefiro operar de manhã, né? Sempre, e à tarde eu fico lá olhando o Charles operar, aprendendo, né? Aí o Bruno tá dizendo: tudo tranquilo, pode prosseguir. Valeu, Bruno. Então, e aí? Quem nunca aconteceu isso?
Ou quem já aconteceu isso, de estar numa operação vencedora, né? Numa operação que você já pegou vários pontos e de repente você se vê com uma dor infinita no coração de desfazer da operação, porque olha que lindo esse gráfico, né? Para quem tá comprado, olha que lindo, tá respeitando direitinho as ondas, suportes, tá lindo, né? Aí o Fábio tá dizendo assim, eu nunca passei por isso, só perco. Não fala isso, Fábio. Aí o Lucas, todos nós. Pois é, né? Então, assim, foi a dúvida que essa pessoa teve naquele dia. E aí, pessoal, é claro, né? É claro, como dizem as pessoas, que eles sabem exatamente onde está meu stop, ele só vem no meu stop, me tira da operação e continua fluindo no meu sentido, né? Depois de um determinado tempo, aconteceu exatamente isso com a operação. Olha só. Peraí, pulou mais de uma. Peraí. Volta aqui. Ué, cadê o gráfico? Tá, tá um pouco mais lá pra frente. Deixa eu passar pra vocês, aí depois eu falo do que eu trouxe aqui pra vocês com relação à função do psicólogo. Depois aconteceu isso. Olha só o que aconteceu com o gráfico, né? Depois de um determinado tempo. Então, assim, a gente viu que lá atrás, né, quando ele fez essa pergunta pro Charles, que o Charles analisou, né, de forma, como a gente sabe, qual que é a função do analista, mais para frente eu trouxe aqui para a gente pensar qual que é a função do psicólogo diante disso, diante dessa situação. Então, assim, o papel, né, da psicologia nesse momento seria levar o indivíduo a pensar no seguinte: por que não seguir o seu planejamento na operação? A questão aqui, né, é puramente ilustrativa, tá, pessoal? Eu não sei qual foi a decisão que a pessoa que fez a pergunta tomou, mas aqui a gente vai considerar o que está acontecendo no momento para a gente aprender com tudo isso. E para eu conseguir conduzir no objetivo que eu quero para nesse nosso bate-papo de hoje, tá? Então, assim, a gente viu que a função do Charles foi ali, descrever o mercado, ele fez uma análise e falou, ó, a decisão é sua. A pessoa disse que não estava se sentindo à vontade para tomar aquela decisão. E aí entra a função do psicólogo. Qual é? É fazer com que a gente pense por que a gente não seguiu o planejamento na operação, independente de permanecer na operação ou sair da operação. Porque vamos pensar o seguinte: se essa pessoa estivesse tranquila com o planejamento dela, ela não faria um discurso daquele, né? Poxa, eu não me sinto bem, eu não me sinto à vontade, ou eu não sei nem como tomar uma decisão dessa. Vocês concordam comigo? Tá claro para vocês, pessoal, o que eu tô falando? Ou tá muito confuso? Aí, ó, vamos ver o que o pessoal tá falando. O Leanderson falou assim, ó, o Charlão tá escravizando seus alunos desde as 6 horas live. Desde as 6 horas tem live? Não. Começou agora essa live. Começou agora às 20 horas. O último foi o Charlão. Aí o Matheus tá dizendo, Danusa, licença, primeira vez aqui, me vejo numa pergunta. O que fazer com alguém que tem problema de autossabotagem e faz isso no mercado? Nossa, Matheus, a sua pergunta, ela é bastante propícia. Primeira coisa, seja muito bem-vindo, né? Nós agradecemos a sua presença aqui e todos nós que estamos aqui estamos felizes por ter mais um colega aqui em sala com a gente. Segundo, a sua pergunta, ela é bastante oportuna, porque isso é uma coisa que acontece com muita frequência. O que eu costumo trabalhar com os meus clientes na questão, quando a gente detecta que é autossabotagem, né? A gente vai tentar descobrir o porquê a pessoa está se sabotando. Porque eu tenho alguns vídeos, eu vou passar para você, é Matheus, né? Isso. Eu vou passar para você, Matheus, o link do meu canal do YouTube, e lá tem um vídeo chamado Autossabotagem. Tá? Então, entra lá, dá uma olhadinha, ele é bem válido. Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se, né? Aproveita e se inscreva lá no canal. E aí, lá eu tenho um vídeo que fala especificamente sobre autossabotagem. Porque apesar de ser um assunto bastante oportuno que você trouxe pra gente, ele não é tão simples assim da gente explicar, entende? Então, assim, basicamente, se você tá percebendo que existe uma autossabotagem, já é um passo, já é um ótimo passo, entendeu? Porque assim, você já reconheceu. Porque uma das questões é que, quando a gente tem um problema,
muitas vezes a gente não sabe que tem ele. E a cura, né, cura entre aspas, né, para esse problema, ela só vem quando a gente reconhece. Então, se você já está reconhecendo que existe esse processo de autossabotagem, ótimo, porque você já deu um passo adiante, né? Então, dá uma olhadinha lá no meu vídeo, Matheus, tá? Lá no meu canal, entra lá no meu canal, se inscreva no meu canal, né? E procure um vídeo lá sobre autossabotagem. Tá? Eu vou passar aqui para você também, para todos vocês, é claro, né? Não é só para o Matheus, mas aproveitem também. Eu vou passar aqui para vocês o Telegram, o grupo do Telegram. Daí, Matheus e todos que estiverem aí, caso você não consiga encontrar o vídeo, me manda uma mensagem no grupo do Telegram que eu passo o link do vídeo para você. Tudo bem? Beleza, Matheus? Me diz que você entendeu, que tá tudo certinho, por favor. Aí o Raimundo disse que já passou por isso, né? Raimundo, quem nunca passou? Na verdade, a gente tá numa operação e fica com dó de sair da operação ou se desfazer, não é mesmo? Aí o Francisco tá dizendo, nesse caso, Danus, eu vou subindo o meu stop gain. Perfeito, legal, é uma estratégia sua, legal, Francisco, né? Talvez eu fizesse a mesma coisa também ali no dia, né? É porque talvez a gente não saiba qual era o objetivo da pessoa que escreveu, mas eu concordo com você, talvez eu fizesse a mesma coisa também, ia subindo o meu stop gain, né? Aí o Bruno tá dizendo, né? Quando isso ocorre, eu coloco stop no setup mínima da vela anterior. Beleza, é quase igual o que o Francisco falou, né, Bruno? Mas isso é um pouco mais específico, né? O Francisco, ele não disse onde ele colocaria, ele vai subindo, mas aí você já põe na mínima da vela anterior. Olá, José Ferreira, tudo bem? Acredita, operador? E o Bruno tá dizendo, o Charles sempre diz que a operação vencedora não pode voltar na cara. Perfeito, Bruno, é isso mesmo. Ele sempre ensina isso pra gente, né? Boa noite, Lucas. Boa noite, Cleonir, tudo bom? Boa noite, Dani. Então, pessoal, aí o Raimundo tá dizendo que é inscrito no meu canal. Obrigada, Raimundo, obrigada. Você achou, Matheus? Ah, legal. Aí, Matheus, se você não conseguir... aí qualquer outra coisa, joga lá no grupo que a gente conversa, tá? A gente bate papo. Eu tô sempre tentando estimular algum tipo de assunto. Tem um colega lá que tem ajudado também, né? Trazido algumas conversas, mas às vezes o pessoal tá meio com preguiça, eu acho, de conversar, né? Aí, Thiago, 1 minuto já gostei de você. Já me inscrevi no seu canal. Obrigada, Thiago. Obrigadão. Valeu, viu? Então, pessoal, olha só, né? Aí a gente vendo, né, nesse nosso bate-papo, muitas pessoas já passaram por isso, né? Então, assim, a função do analista era o quê? Tornar claro para quem estivesse operando. Boa noite, Hiro, tudo bem? Tornar claro para quem estivesse operando, né? A situação para que a pessoa pudesse tomar uma decisão. E aí, a minha função enquanto psicólogo era fazer a pessoa refletir do porquê que ela estava se sentindo insegura ou até desconfortável para seguir um planejamento. E se ela não tinha um planejamento, por que não tinha um planejamento? Né? Trazer realmente a reflexão, né? Essa que é a função do psicólogo, né? Então, aí depois, olha só o que aconteceu, que foi... Eu contei o segredo já, né? Já passei essa parte lá na frente. Então, depois de um tempo, olha só o que aconteceu com o mercado. Ele desceu, né? Depois aconteceu isso, o gráfico, né? Ou seja, se ele permaneceu, como eu falei para vocês, aqui é para a gente aprender e refletir. Então, eu não sei qual foi a decisão que a pessoa que escreveu tomou. Mas se a pessoa tivesse permanecido, então, assim, ela já não estava seguindo o seu setup. Se ela não estivesse seguindo o seu planejamento, ela poderia estar até passando calor aí, porque olha só o que aconteceu. Primeiro, né, ele voltou muito. E aí no gráfico de 5 minutos, que é esse que vocês estão vendo, ele voltou quase até o fundo anterior, né? Então passou muito calor aí, né? Caso ele não tenha tido um outro planejamento. Vocês estão entendendo, pessoal, o que eu tô querendo trazer? Eu sei que existem várias ações, vários setups, várias estratégias para esse tipo de gráfico. O que eu tô tentando mostrar para vocês são situações hipotéticas, né? Pra gente pensar, pra gente analisar sobre o tema da noite de hoje. Oi, Ruth, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Ah, Francisco, se inscreve sim, obrigada, viu? Boa noite, Pablo, você tá bem? Rafael, boa noite.
Deixa eu ver. O Rafael, né, tá falando. Tem algum treinamento psicológico para evitar o excesso de entradas e ponto de se tornar um vício, ansiedade em excesso? Tem sim, Rafael. Tem sim. E assim, como vocês sabem, né, eu tô para lançar um e-book aí pra gente, gratuito, né? Tá saindo, tá no forno. E aí eu vou colocar nesse e-book de fácil leitura, rapidinho, as principais dúvidas, os principais questionamentos que as pessoas têm. E um deles é o vício, né? Que a pessoa parece que desenvolve um vício. Eu gravei eu gravei um vídeo, Rafael, foi o de sábado, o último vídeo do meu canal. Entra lá, dá uma olhada que tá falando um pouquinho disso sobre o vício, tá bom? Entra lá, e eu não sei se você já pegou o link aí do meu canal, mas de qualquer forma eu vou passar de novo. Então fala um pouco sobre vício. Além disso, tenho outros vídeos ali no canal também que eu falo um pouco sobre o vício. Mas existem sim, existe estratégia sim. Inclusive na live, né, nesse vídeo que eu gravei, na live que eu fiz uma vez aqui no canal, eu dou algumas dicas do que a gente pode fazer, tá? Como exercícios, né? Então assim, as pessoas, os meus clientes, as pessoas que me procuram, que tem alguma dificuldade e a gente vai tentar juntos resolver, eu sempre dou um monte de atividades, um monte de exercícios para eles fazerem. Exercícios comportamentais mesmo. Por quê? Porque é através disso que a pessoa vai começar a se educar, o comportamento vai começar a se transformar, ficar diferente, né? Mas antes de fazer um comportamento diferente, a gente precisa entender alguns motivos, tá? Mas de qualquer forma, entra lá, Rafael. Ah, legal, beleza. Dá uma procuradinha. O último vídeo que eu falei um pouco sobre vício, tá? O que eu gravei no sábado, eu subi no sábado à noite. Aí o Victor... Deixa eu ver, beleza. A Ruth, né? Já dei oi. O Victor. Aí uma pergunta. Como fazer para voltar a ter confiança nas suas operações após ter tido algum loss e quebrar a banca? Pois é, o Victor, eu também tenho um vídeo gravado disso. Parece brincadeira, mas tem sim. Porque assim, ó, sabe o que acontece, Victor? Uma coisa que eu acho que é bom nisso tudo é que assim, nós não estamos sozinhos. Os problemas que vocês têm trazido é muito comum, muito mais do que a gente imagina. Então, a maioria das reclamações é essa, excesso de operar, né? Operação em excesso, vício, não conseguir parar quando precisa parar, né? Não conseguir parar com o ganho e aí perde, não consegue parar com a perda também, né? Então, tudo isso é uma das dicas que eu dou. A primeira coisa que eu peço para a pessoa quando ela quebra a banca, para de operar, né? E aí vamos pensar no que está acontecendo. Outra sugestão que eu dou é fazer o diário de bordo, é analisar aquele dia que quebrou a banca, o que aconteceu, e no diário de bordo eu peço para a pessoa fazer algumas observações específicas ali do que aconteceu no dia, e principalmente voltado para o comportamento, que foi que aconteceu, para que não se repita mais, e a gente vai conversar sobre isso. Mas uma dica, Victor, dá um tempo de operar. Não adianta tentar voltar a operar agora. Você primeiro vai analisar os motivos que te levou a fazer isso. E quando eles estiverem claros para você, aí você pode voltar a operar mais. Tendo cuidado de, antes disso, ter um bom gerenciamento de risco e dar uma olhadinha no seu setup e no seu controle emocional. Muitas vezes, né, eu vou falar isso mais pra frente, não vou tirar o segredo agora não, tá? Mas basicamente é isso, tá? Eu não sei se vocês entenderam, Victor tá aí, entendeu? Beleza? Boa noite, Rodrigo, tudo bem? Seja bem-vindo. A favor da tendência, só opera a favor da tendência agora, Léo? Beleza, eu também, Léo. Tem gente que fala assim, né? Quando os analistas estão falando, operação de risco contra a tendência, eu falo, meu Deus, esse negócio já é todo risco. Pra que eu vou colocar mais risco num negócio que já tem risco, né? Então, assim, claro que tem gente que só ganha contra a tendência, e é uma característica, é o perfil da pessoa. Beleza, ótimo, mas esse não é o meu, né? E aí, vamos lá, o Francisco, quanto tempo você levou para ser consistente no mercado? Olha, Francisco, se eu te falar assim exatamente, foi tal dia, tal hora e tal momento, isso não existe, né? Assim, a gente ter um dia assim, pronto, hoje eu fiquei consistente. Você vai percebendo que seu comportamento vai mudando aos poucos, que algumas coisas que você fazia enlouquecidamente antes, que é, por exemplo, ficar clicando ou entrar em operações que você não sabe por que você entrou, então você vai percebendo que você não vai fazendo mais isso,
né? Você vai aprendendo a gerenciar, né? Mas eu confesso para você, demorou bastante tempo, né? Eu comecei estudando, fazendo vários cursos, aí fiquei um bom tempo entrando sem saber por que entrava, entendeu? Mas é uma coisa que é gradual. E eu considero que eu tenho muita coisa a aprender ainda, muito a desenvolver, entende? Por isso é que, assim, eu sempre tiro ali todo dia um tempo de estudo, né? Eu fico olhando ali as lives, né, do Charlão ou do Martini, eles operando para aprender, né? Mas assim, a consistência é uma coisa que a gente se adquire com o tempo e ela vai se solidificando conforme a gente vai amadurecendo, sabe? Eu acho que é mais isso, sabe? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, o Francisco. Obrigada, Ruth! Você acabou de se inscrever no meu canal, obrigada! Aí o Rafael tá falando, a maioria das vezes que tomo prejuízo, fico tenso e aperto feito louco, tentando a recuperação. Ó, uma dica, né, que eu falo. Tomou um stop, não tá bem? Para, não adianta, né? Einstein fala que você não vai conseguir resolver um problema com o mesmo estado emocional que o criou. Você não vai conseguir resolver. Então, para, respira, sai da frente do computador. Depois, quando você voltar, você vai ver. Você já vai estar olhando de forma diferente para aquela situação. E talvez até decidindo não entrar mais. Beleza? É uma dica. Né? Aí o Bruno tá falando que jamais pensar em recuperar prejuízo de banca toda em apenas um dia. Perfeito, Bruno, é isso mesmo. Sempre pensando no passo a passo. Perfeito, Bruno. Você trouxe uma coisa que eu me esqueci de falar. Obrigada, Bruno. Mas é verdade. E além disso, eu penso até que não tentar recuperar. Veja a perda como um investimento. Porque toda vez que você tenta recuperar, é pior, né? Aí o Rafael tá falando que o meu setup é bom, mas meu psicológico é muito ruim. Poxa, Rafael, e assim, você tem como treinar, sabe isso? Se você tiver claro qual que é o que tem te trazido prejuízo ali no mercado com relação ao seu emocional, fica muito mais fácil você conseguir trabalhar. É possível você ter esse controle emocional, sim, é possível, tá? Vamos lá. E o Victor falou que entendeu. Beleza, Victor. Aí o Rodrigo tá falando que tão pouco chegou e você já falou muita coisa que acontece. Eu falo pra caramba, né, Rodrigo? Eu saio daqui com a boca seca. E o Hiro, só uma vezinha, como diz o Charlão, é verdade, né, Hiro? Só uma vezinha aqui, né? Porque eu também sou ser humano, sou de carne e osso, né, Hiro? É isso que acontece. Então vamos lá, pessoal. Que bom que vocês estão participando aí. Eu travei? Será? Meu Deus do céu. Acho que não, né? Vamos lá. Vocês estão me acompanhando? Eu travei, pessoal? Não, né? Vocês estão aí ainda? Eu travei? Não, né? Beleza. Só uma vezinha contra a tendência, né, Lucas? Só uma vezinha, né? Então, vamos lá. Nesse caso, aí vocês entenderam que, de repente, voltou todo, né? Como eu falei para vocês, né? Aí o mercado voltou no gráfico de 5 minutos. Então, assim, tem muitas coisas a se levar em consideração aí, né? Saber qual era o tempo gráfico, de repente, se o tempo gráfico maior da pessoa não teve tanto calor, se o tempo gráfico é menor, então realmente, se ela vai embaixo da mínima, né? Aí provavelmente já teria estopado. Então, assim, como nós sabemos como funciona o mercado, tem muitas considerações a fazer aí. Só que eu tô trazendo aqui pra gente o nosso emocional, né? Com o objetivo da gente trabalhar o nosso emocional. E aí, qual que é a função do psicólogo nesse momento? Naquele primeiro momento onde a pessoa estava com dúvida de sair da operação, era alertá-la, cadê o seu gerenciamento de risco? Cadê o seu planejamento? Né? Você está inseguro com relação ao planejamento, então tem alguma coisa que está errada aí. Será que não é a quantidade de contratos? Ou você não está sendo ganancioso? Então, acender algumas luzinhas ali na cabeça da pessoa. Beleza, o mercado andou, continuou. Se a pessoa, né, a gente não sabe qual foi a ação da pessoa, mas se ela se mantivesse ali, então qual seria nesse caso a outra função? Olha lá, lidar com uma possível dor, né? Porque pode ou não, tá? Mas vamos imaginar que a pessoa continuou e foi estopada. Lidar com uma possível dor da perda, né? E fazer com que essa pessoa consiga se fortalecer emocionalmente para que ela aprenda com esse erro,
né? Então esse é o objetivo, né? E daí até bem lembrado, né, ali em cima que quando a gente tenta recuperar, provavelmente a gente não aprendeu com o erro, porque a gente sabe que não é recuperar, é aprender para não acontecer de novo, porque não é o objetivo do operador quebrar a banca. Esse não é o nosso objetivo, né? A gente sabe que existe perda, que é um risco da profissão, mas nunca quebrar a banca, você entendeu? E quando a gente tenta recuperar é porque a gente não teve aprendizado. Tá claro, pessoal? Isso aí, vocês entenderam? Tá top, Thiago, obrigada. Então vamos lá, o Bruno tá falando que o Charles é enfático em dizer sobe de tempo gráfico. Perfeito, Bruno, é verdade. E assim, sabe, Bruno, incluindo até aquela pergunta da consistência, né, que foi feita agora há pouco, quanto mais a gente ouve as pessoas experientes no mercado, a gente percebe que realmente quando a gente sobe de tempo gráfico, dá um pouco mais de tranquilidade, a gente consegue respirar um pouco melhor, consegue pensar melhor, né? Sai daquela confusão, né? Daquela loucura, é isso mesmo. Aí o Francisco tá dizendo, né? Danusa, você lembra a sua maior pontuação que pegou no mercado? O que foi? Ai, nossa, Francisco, eu lembro. Você acredita que eu tenho um print dessa tela no meu computador? Pois é, eu tirei um print, porque aquilo lá foi memorável, eu adorei. Como foi? Foi na SUSB. E eu já ficava analisando a SUSB há um determinado tempo. Então, assim, eu fiz uma análise ali, né? Falei, olha, né, ela estava numa consolidação. E eu analisei a consolidação e eu vi a pernada anterior e projetei a pernada seguinte, né? E fiquei esperando. No rompimento, ela andou, foi até meu alvo. Gente, aquele dia eu tirei um print, eu juro pra você, eu tirei um print da tela, né? E foi o dia que eu mais tive ganho, assim, porque foi bem, eu acho assim, foi muito legal. É tão gratificante que a gente vê quando aprende, né? E vai e faz no sentido. Agora, se vocês quiserem loss também, eu posso contar vários loss, né? Antes de aprender, mas assim, eu acho que essa da SUSB, assim, ficou marcada. Tanto que eu tenho ela de fundo de tela, assim, né? No meu computador. Aí, o Odenis está falando, boa noite, obrigada pelas orientações, muito interessante e instrutivas. Obrigada, Odenis. O Rodrigo tá falando, o trade da vingança é a pior coisa, é verdade. Querer se vingar do mercado, né? Aí o José tá falando, oi, quanto tempo você tem como trader? Eu comecei em 2013, ô José. Aí o Francisco, o Laudrin tá dizendo, muitas vezes também meu cérebro, para evitar a dor de ver a operação voltar, mão de alface, e é acionado. É verdade, gente, que dói, né? Dói. Mas assim, a gente tem que ter em mente que se a gente tiver com o nosso gerenciamento feito bonitinho, se a gente tiver o nosso setup ali bonitinho, né, a quantidade de contratos, a gente sabe que é inerente à perda. Então, se mesmo tudo isso estando certinho, eu ainda estiver com medo, né, de operar, me sentindo inseguro, então eu tenho que trabalhar essa minha insegurança, porque a gente sabe que a perda, ela é inerente à nossa profissão. Não é inerente quebrar a banca, né? É diferente. Tem até o Alexander Elder, não, foi o Mark Douglas que ele fala, né? Que prejuízo é diferente de perda, né? Na nossa profissão. É diferente, são coisas diferentes. Aí o José tá falando, o problema de subir o tempo gráfico é que os stops ficam maiores. É verdade, José, tem essa questão, né? Então a gente tem que ver o que dói menos, né? Oi, trader, FG Trader, boa noite, chegando agora, mas tá ótimo, que bom que você veio. Daqui a pouco eu subo a live pro meu canal, aí você vê ela na íntegra, tá? Aí o Thiago tá dizendo, no dia que quebrei, tava com tanta raiva do loss que o dinheiro parecia de brincadeira. Verdade, Thiago, já aconteceu isso comigo também. Que nem parece que é dinheiro de verdade que a gente tá operando, né? É verdade. Mas a boleta real depois é muito horrível. Nossa, é uma dor, eu sei. E eu tenho certeza que todos que estão aqui também já sabem o que se passou. Mas o bom nisso, assim, é que que nós estamos juntos. Existem saídas para isso, né? E assim, a gente vai buscar melhorar sempre, a melhoria contínua e aprender. Quebrar a banca não é o normal, mas a gente tem que aprender com ela e, como falo, bem lembrado pelo colega, não tentar recuperar, né? Aí o Lincoln tá dizendo assim, tem um trader que diz assim, os seus maiores gains são para pagar os seus loss.
Aí é ruim, né, viver desse jeito, né? O Francisco tá dizendo. Danusa, hoje em dia só opero no gráfico de 5 minutos, pois no de 2 me dava mal. Sim, e legal, Francisco, que você tem que perceber isso mesmo, pessoal, que ele tá falando. Qual é o seu tempo gráfico, né? Qual é o seu setup? Então, você tem que... Cada um tem o seu perfil ali operacional, né? E o perfil de trader, né? E o Hugo tá dizendo, os stops ficam maiores, porém a taxa de acerto é muito melhor. Sim, também, né, Hugo? Então a gente tem sempre que pensar o que dói menos. E sempre é cálculo, é probabilidade, é conta, é conta. Tem que pôr na ponta do lápis, tem que fazer ali os cálculos, é sempre isso, né? Pra ver que lado pesa menos. Aí o Valmir tá dizendo que o 15 minutos tem dado muita clareza. O 15 minutos é bom também, né, Valmir? Legal. O Bruno tá dizendo que realmente os stops ficam melhores, né? Com um tempo gráfico maior. Fica maior o stop. Mas tem a probabilidade de eliminar o ruído. Sim, isso também. E o Anderson tá dizendo que ele fica de olho sempre na abertura, a próxima vela, nos 5 minutos. Normalmente segue a tendência. Show! E aí eu acho que é bem legal que vocês, cada um tá trazendo a sua vivência, né? A sua experiência. Então, pessoal, assim, o que eu pensei, né? Então, qual é a função do psicólogo nesse momento, né? É realmente fazer com que se crie um aprendizado diante de uma circunstância como essa. A minha função não é falar para a pessoa, ó, aqui é um fundo, aqui é um topo, você não é essa. A minha função é emocional, totalmente emocional, né? Dar suporte para que a pessoa ela permaneça, né? Ela aprenda com as dificuldades, né? E aí, por conta disso, né, dessa frase que eu tô mostrando aí para vocês agora, eu pensei, acho que eu vou fazer então uma live esclarecendo algumas coisas para as pessoas, né? Então me disseram assim, ó, tantas pessoas postam seus resultados nas redes sociais e atraem milhões de seguidores, né? Então a pessoa disse isso com a intenção, eu não sei qual era a intenção, mas assim, isso a gente sabe que acontece muito, né? Então assim, as pessoas que são mais seguidas, elas fazem assim, o pessoal me diz, né? Eu nem a vida. Que acho que tem um rapaz que é bem novinho, né? Que fica com um relojão caro, dirigindo um carro caro. Ou às vezes a pessoa entra num carro, sei lá, um carro bonzão lá e fica falando de como é ganhar dinheiro e tal. Então, assim, ó, com essa pergunta, eu trouxe para vocês uma reflexão. Vamos pensar no seguinte: tá todo mundo comigo? Tá todo mundo comigo? Eu já vou responder, tá? As perguntas do chat. Eu só quero que vocês venham aqui comigo, ó. Me acompanhem nisso. É verdade, né, Bruno? Poucos postam loss. Então, vamos lá. Já que vocês estão comigo, então vamos lá. Olha só, gente. O Conselho Federal de Psicologia, ele diz o seguinte, né? Além daquilo que eu falei para vocês anteriormente, ele fala o seguinte. O psicólogo, dentro de suas especificidades profissionais, atua com o objetivo de promover em seu trabalho o respeito, a dignidade e integridade do ser humano. Então, assim, por que eu não posto? Por que eu não mostro meus resultados? Primeiramente, porque eu sou humana, tanto quanto vocês, erro pra caramba, aprendo pra caramba, todo dia eu tô aprendendo, e outra, eu tenho uma ética a seguir. Né? Independente de ser psicóloga, eu tenho uma ética como pessoa a seguir, né? E assim, hoje em dia a gente percebe que as redes sociais estão cada vez mais nocivas. A gente tem que ter muito cuidado com quem a gente segue, com quem a gente acompanha, com o conselho de quem a gente ouve, né? Então, assim, ou seja, eu acho que o valor está muito mais na dignidade, né, na integridade do ser humano, do que tentar mostrar algo que não é real. Várias vezes eu já falei aqui para vocês, não acreditem em tudo que as pessoas postam nas redes sociais. Não acreditem em tudo que as pessoas falam para vocês, né? E aí, o que eu trouxe para vocês, né? Eu acho assim, que trabalhar a mente do operador, assim, independente da questão de ser psicóloga, eu acho que acima de tudo, ser humana,
né? Então, assim, respeitar as pessoas que estão confiando no meu trabalho, que estão me ouvindo, né? Então, assim, trabalhar a mente do operador é fugir dessas ciladas, né? Porque hoje em dia, como eu falei, além das redes sociais estarem cada vez mais nocivas, elas estão adoecendo as pessoas. Então, tá tendo muita depressão, menos-valia, síndrome do pânico, né? Tá tendo insatisfação pessoal intensa, nunca é o suficiente para a pessoa, ela nunca está satisfeita com nada, inveja, né? E não que a inveja seja um problema, mas é como você lida com essa inveja, que eu já falei para vocês, e o pior, um mal-estar psicológico muito grande. Então, por que eu não posso? Primeira coisa, porque eu também erro, faço um monte de besteira, mas eu tento aprender com todos os erros. Segundo, por conta da integridade, do respeito às pessoas, né? Eu acho que vocês têm que se atentar para isso, tomar cuidado, né, com as notícias que chegam, com as informações que chegam, né? Muitas pessoas me perguntam, poxa, eu quero muito, né, ser operador, trabalhar no mercado. Eu falo, ó, não é fácil assim como as pessoas falam, não é fácil. É possível, mas não é fácil. É muito difícil, né? É muito sofrido, né? Porque assim, as pessoas só veem a boleta verde, né? Mas quantos stops a gente não tomou antes para aprender a conseguir aquele valorzinho ali que está na nossa plataforma e valorizar aquele valor, né? Então, assim, é por isso, eu acho assim, que a gente tem que cuidar para não adoecer, buscar desenvolver características, comportamentos e estratégias, né, para que a gente não adoeça e para que a gente sobreviva no mercado. Tudo bem, pessoal? Tá claro para vocês? Eu quero saber se vocês estão vivos ou se já desligaram, porque eu sei que isso não traz audiência. Ou se já me derrubaram aí. Deixa eu só ver o que o pessoal foi falando aí, tá? Agora eu vou ler o chat ali. O Hugo, né? Os stops maiores, porém, tá, 15 minutos, realmente os stops ficam maiores. Aí o Anderson tá falando que ele fica de olho sempre na abertura, né? Isso daí a gente viu aquela hora. E o Francisco tá dizendo, Danusa, você opera só scalp ou de alvo? Não, eu não faço scalp, né? Porque assim, são entradas bem curtas e rápidas, né? Scalp. Eu procuro fazer mais alvos, né? Mas não grandes alvos. Eu procuro trabalhar aquela questão da planilha do Charlão, que eu acho muito interessante. Aí o Bruno tá dizendo, engraçado que poucos postam loss, né? É verdade, né, Bruno? E aí o Rodrigo tá falando que tem aquela história dos grandes traders de simuladores, né? Que quero ver na conta real. Pois é, Rodrigo. Então, assim, o simulador, ele não permite que a gente tenha a parte emocional, né? A gente tem a parte operacional, a parte técnica, mas a parte emocional fica, a gente não consegue trabalhar isso, porque a emocional é só ali mesmo com o nosso dinheiro ao vivo, né? E aí, o Alex disse que tá ouvindo, estamos ligados, beleza, tamo junto. Aí o Bruno tá dizendo, seu trabalho é indispensável para a nossa profissão, Danusa. Obrigada, Bruno. Então, pessoal, tá tranquilo, tá tudo claro, vocês entenderam? Eu espero, né? Então, assim, deixa eu só passar aqui para vocês. Que o meu objetivo até, né, como psicóloga, o trabalho da psicologia do mercado, um deles é ver frases como essa, por exemplo, né? 150 pontos? Pra que mais? Né? Olha que leveza essa frase, né? É claro, ó, eu não tô querendo dizer que isso é o correto, tem que buscar 150 pontos, não é isso que eu tô querendo dizer, pelo amor de Deus. O que eu tô querendo mostrar pra vocês é a leveza da frase. Ou quanto a pessoa tá tranquilo com o que ela pegou e acabou. O mercado pode andar 1.500, 2.300 pontos. Mas ele pegou 150 e pra que mais? Pra mim tá bom. Vocês entenderam, pessoal? É estar bem consigo mesmo e estar tranquilo com as suas atitudes. Vocês estão entendendo? Aí o Anderson tá dizendo, em grupo de Facebook se vê muito post de resultados com grandes gains. É verdade, isso me levou a quebrar a banca 2 vezes, pois queria ganhar muito como eles. E eu acredito, sabe, Anderson, isso é muito real que você tá falando. Muito real. Inclusive tem até um vídeo que eu gravei, né, uma vez, assim, uma live num bate-papo nosso aqui, que eu falei isso pra eles. Eu falei assim, eu falo, gente, não acredita em tudo que vocês veem no chat, né? Às vezes, ó, o mercado abriu às 9, a pessoa 9h05, bati a meta, tchau. Pronto, a pessoa se desespera. Mas eu sou muito burra mesmo, eu já vi como vai ser o dia hoje.
e a gente vai se influenciando. Tem que tomar cuidado com isso, sim. Oi, Martine, tudo bem? Obrigada, Martine. O Martine tá aí para prestigiar a gente, pessoal. Aí, o homem que sabe dos gráficos. Obrigada, Martine. Aí o Thiago, né? Então, assim, cuidado com isso, Anderson, acontece mesmo, né? Aí o Thiago tá falando sensacional. O Hugo, né? O sucesso no mercado financeiro aparece ao longo prazo. O Charlão fala disso. É verdade, é a longo prazo, perfeito. Aí o Rodrigo tá dizendo que concorda muito, né? E fala daqueles que ficam postando grandes resultados. Sim, é isso mesmo, Rodrigo. E assim, cuidado, pessoal, cuidado. Nem tudo que reluz é ouro, né? E mesmo porque, beleza, a sorte daquela pessoa que ela seja feliz, porque a minha vida é outra, eu tô aqui suando embaixo do braço para conseguir pegar meus pontinhos aqui, deixa eu, né? Então vamos olhar pro nosso lado mesmo, né? Onde eu moro, Ju? A Juliana perguntando onde eu moro. Eu moro em São Paulo, Juliana, sou da capital. Aí o Hugo, né, tá dizendo a ilusão querer ser como vocês, traders de rede social, né? Aí o Rodrigo tá dizendo assim, e passaram para quem tem iniciado que vai ganhar 2 mil. E passam para quem tá iniciando que vai ganhar 2 mil. É isso mesmo, 5 mil por mês, né? Quando não é, Rodrigo, por dia, né? Que eu já ouvi histórias meio parecidas. Quero ver na conta real, verdade. Aí o Martini tá dizendo, não deixe de dar o like. É verdade, Martini, obrigada. Like aí, galera. Aí o Hiro tá dizendo, né? O que eu aprendi aqui no canal? Aprender a ganhar pouco. Eu também, Hiro. Aprender a ganhar pouco, né? E ter consistência, que nesse pouco a gente consegue ter consistência, né? E o Lucas tá dizendo uma coisa muito sábia. Geralmente quem ganha muito não posta. Tem razão, verdade. Eu concordo com você, concordo. O Jean tá dizendo, às vezes faço a leitura certa, mas não tenho confiança em entrar em meu estudo, mas quando alguém fala, eu entro na operação. Então, Jean, você pode ir treinando a se sentir um pouco mais seguro, né, com as suas decisões, com a sua tomada de decisão, com o seu estudo, né? Isso com o tempo você vai conseguir sim, né? E aí, Ju, a Ju tá falando legal, né? De eu morar aqui. Mas se quiser conversar comigo, eu converso com o pessoal via Skype, tem o Telegram, né? Que eu passei aqui para vocês o número, né? Vou até passar de novo. Hoje, as redes sociais, esses meios, né, de comunicação facilita bastante a nossa vida, né? Deixa a gente bem próximo. Exemplo disso, né, que eu trabalho, a gente tem uma equipe, o Martini, né? O Martini tá lá no Paraná, o Charlão tá lá em Florianópolis, eu tô aqui em São Paulo e a gente consegue fazer um trabalho, né? E aí, deixa eu ver, o marketing digital tá dizendo, né? Minha meta, 1%, banca de 500, já tem 12 dias no positivo. Parabéns, marketing digital, parabéns, boa. Obrigada, Cláudio. Cláudio tá dando parabéns pelo trabalho. Muito obrigada, viu? Rodrigo, sua esposa tá curtindo? Que bom! Um abraço para ela. Dicas para a vida, não é, Rodrigo? É verdade, não só para o trader, né? Um abraço, Fabiana. Fabiana, esposa do Rodrigo, um abraço. Bom, isso, Anderson, bora pra academia malhar. É outra coisa que é importante o trader fazer, né? Eu vejo, nossa, como tem trader que fuma, né, gente do céu? A gente tem que se exercitar também, porque isso ajuda e muito, né? E muito. Aí, o Anderson tá falando que agora ele vai fazer pra academia, né? Passa no mercado, toma banho, legal, faz o lanche, é isso mesmo. Depois vou operar o índice, perfeito. Eu faço de manhã, eu tenho mais disposição de manhã. De manhã eu já levanto, já vou pra academia, eu vou fazer a corridinha, depois já volto, sento aqui, bora trabalhar, né? Bom, pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Se gostaram, dê um like, né? Se não gostarem, deixam sugestões para a gente melhorar sempre no canal, né? Eu vou deixar aqui com vocês o meu canal no YouTube, né? Para que vocês se inscrevam. O Martini, se você tiver aí também, quiser colocar para eles, né? Do Multibot lá, põe o link aí, o link do seu canal também. E a gente agradece a participação de vocês, tá? Aí o Vinícius está falando, Danusa, deu uma dica de tênis para corrida que você curtiu. Ai, Vinícius, eu gosto muito do Mizuno, viu? Eu acho assim, quando eu comecei a correr, eu tinha muita lesão na canela, né? Aí um amigo me falou do Mizuno e eu nunca mais troquei. Eu gosto bastante do Mizuno para correr.
Obrigada, Marketing Digital, pelo like. Obrigada, Carlos, né? Obrigada, pessoal. Uma boa noite, bom descanso a todos. Obrigada, Wanderson. E vamos que vamos, né? Amanhã é mais um dia. Daqui a pouco eu já subo pro meu canal, né? A live, quem não viu do começo, dá uma olhadinha lá no meu canal depois, tá? Uma boa noite para vocês, bom descanso. E agora vamos jantar, descansar, ir pra academia, fazer alguma coisa, tá bom? Boa noite, até a próxima, pessoal.